paz, irmãos. Amém. Estamos novamente aqui estudando a palavra de Deus. E eu queria fazer uma breve reflexão sobre o Salmo 27. Os irmãos que quiserem me acompanhar. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Amém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e provocam me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Amém. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, Amém. para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Vamos ficar por aqui? Eu queria fazer um rápido estudo sobre essa situação de Davi. Eu intitulei esse estudo com Vitórias sobre o Medo. Referência original do Salmo 27, do 1 ao 14. Os irmãos em casa, depois dessa reflexão, dá uma lida, dá uma estudada, uma verificada, que ele é muito importante, ele fala muito sobre as nossas vidas, nossa realidade de hoje. E uma das coisas que eu queria falar, antes de começar a mensagem, sobre fobias. Todos nós nascemos já carimbados com as fobias. O que seria fobia, Conforme alguns estudos, é um medo exagerado de algo ou de alguma situação que gera no indivíduo a sensação de pânico, ansiedade e perturbação. Nós nascemos já carimbados com essas fobias. E às vezes a gente conhece a situação de como que é a nossa fobia através dos momentos que a gente precisa tomar algum tipo de atitude. Tá ok? Eu fiz uma lista das fobias mais comuns e achei algumas interessantes. De acordo com uma organização internacional, MSD, existe aproximadamente 500 tipos de fobias. Aproximadamente. Tá? Vamos lá começar por algumas. Se alguém se identificar, eu me identifiquei com algumas. Também. Não, tá bom? Então, eu e o Sérgio, Também, astrofobia é aquelas pessoas que têm medo de raios e trovões. Isso é comum, Geralmente quer ficar embaixo da mesa, aquela situação toda, Não se esqueça que o som é mais rápido que a luz. Quando você ouve o trovão, é porque o raio já bateu alguns segundos. E cada raio tem aproximadamente 3,5 bilhões de volts. Ou seja, quando o raio te pega, é como se você fosse uma lâmpada. Vem a carga de cima, as cargas de elétrons, Acho que o Mateus está estudando isso na escola, Mateus. Os elétrons, acumulam, e como nós estamos em contato com o negativo, a gente vira uma lâmpada, Aí agora você já sabe como que a gente fica quando leva um raio. Claustrofobia, medo de lugares apertados. Também, para você se controlar. Autofobia, medo de ficar sozinho. Tem gente que viu?
e a gente já se bate diretamente com o nosso instinto, né? Nosso instinto, nós, como sendo animais, nós temos medo da morte. Nós, como cristãos, temos uma referência de fé em Jesus Cristo. Por isso que amenizamos, em algumas situações, o medo da morte. Fogefobia, ou seja, nós, né? Nós no CD aí. Medo de ficar sem café, né? É complicado, né? E para mim eu tenho que tomar meu café com leite. É comum. Também, eu tenho que tomar agora café sem açúcar. Minha mãe também fica sem tomar café. Também, então. É uma dor de cabeça, né? Exatamente. Isso gera uma fobia, né? Que a gente cria dentro da gente, e dá ansiedade e dá, às vezes, até dor de cabeça. Iatrofobia. Eu andei me policiando em relação a isso, né? Medo de ir ao médico. Eu me policio muito em relação a isso, né? Não tenho medo, não. Mas tem alguém que fica. Das injeções e das situações todas, né? Na realidade, iatrofobia, ela significa medo de gente que tem estado branco. Se você vê um médico, pode notar, se a gente está aqui, por exemplo, passa uma pessoa de branco lá, o seu inconsciente fica alerta. Opa! Medo do jaleco. Exatamente. A palavra correta é isso, né? Outro também que anda derrubando muito a gente, nomofobia. Também tem. Tem, né? Tá vendo? Medo de ficar sem celular. Umas semanas atrás aí, eu fiquei fazendo um trabalho, né, utilizando o Rolix, né, esse programa, e usei toda a minha carga que eu tinha, né, da internet, ou seja, fiquei quase uma semana sem internet, foi complicado, né? E a gente tem esses medos. Eu trabalhei na área de coordenação de obra um bom tempo, na área elétrica. Eu tive que estudar o que é eletrofobia. O que vem a ser isso? A pessoa que tem medo de choque. E eu passei por umas fases assim meio complicadas, porque eu tive que eram mais ou menos uns 40 homens. Eles chegam de manhã para trabalhar às 7 horas da manhã, você quer fazer tudo de uma vez, né? E aí tem que ter um coordenador, tem que chegar, entender, abrir a frente de trabalho para eles, né? E era interessante porque tinha alguns que chegavam muito ansiosos, né? Já queria fazer, queria resolver. E o que acontece? Às vezes eu tinha que conversar, fazer eles dar risada, fazer eles brincar, que todo dia de manhã fazia uma reunião, né? Imagina, os homens chegando e cada um com os problemas, né? Às vezes precisava pagar o aluguel, estava com fome, criança, família. Eu tinha que aos poucos fazer brincar com ele para entender um pouco a realidade dele, né? E eu tive uma experiência muito boa em relação a isso, né? O pessoal que mais tinha a fobia, que era medroso, era o pessoal que confiava mais, né? Às vezes eu pegava ele, não, deixa que eu subo lá, que eu arrumo. Não, você não vai. Aí você encontrava, você quer fazer serviço? Poxa vida, eu nem sei se eu consigo, nem sei se eu consigo subir lá, né? É isso que eu contava, porque ele era medroso. Essas pessoas medrosas, geralmente, têm um cinto de segurança, o nome de talabarte, né? Eles têm que, acima de 3 metros, subir e usar o talabarte, né? Interessante. Os mais corajosos não precisavam disso, eles não queriam. Não, deixa que eu subo, eu vou lá, a 6 metros, deixa que eu me viro e tal. Isso eu não deixava. Né? Por quê? Eu fiz um curso de NR10, norma regulamentadora elétrica. E tive que me estudar a profundo. Por quê? A fundo do que seria esse sistema de proteção. A partir do momento que a pessoa tem fobia, tem medo, por instinto, ele fica cauteloso, ele fica com medo. Ele fala, opa, ali eu não vou. E é gostoso, né? Assim, eu trabalhei um bom tempo, né, com vários tipos de pessoas, e às vezes eu até sabia da realidade deles, né, na entrevista e tudo mais. Mas ao mesmo tempo era gostoso, né? Entender o potencial dele e entender essa fobia, esse medo, né? E foi uma fase muito boa. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando na CIPA, né, fazia parte da CIPA, e fui fazer um estudo lá, né,
do bombeiro, sempre tem que fazer. E eu lembro que o coronel falou uma coisa muito interessante. Fique atento em relação às pessoas muito quietas. Essas pessoas têm que conversar com ela. E, ok. Aí passou um dia, tinha uma senhora da limpeza lá, nossa, parece que ela era evangélica. Muito alegre, muito divertida. Nossa, Maria, a gente sempre brincava, conversava. Eu falei, eu vou te pegar na curva, pensei comigo, né? Eu falei, Maria, um dia a gente estava tomando café lá. Eu falei, Maria, o prédio hoje vai pegar fogo. Ela falou, não fala isso porque se eu ver uma janela aberta eu pulo. Né? Aí morreu. Exatamente, mas o que acontece? Como nós éramos coordenador, né? Éramos da CIPA, tinha que pegar na mão dessa pessoa e levar até lá embaixo, porque ela é complicada. Quando vai descer a escada de incêndio, sempre descer do lado direito. A pessoa que fica ansiosa, ela vira do lado esquerdo e quer descer pelo lado esquerdo da escada. E se o bombeiro ele está subindo com a escada, ele estrategicamente sobe com a escada do bombeiro já apontada para frente. Ou seja, se alguém estiver descendo, ele numa bolha joga de lado. Isso é tática deles, né? Por isso que sempre tinha que orientar, né? As pessoas maiores de 70 anos e as pessoas que tinham fobia, né? Tinham algum tipo de medo, né? De ficar em lugar fechado, é pânico. E isso daí vem muito do nosso instinto animal. O que é o instinto animal? Um cão, por exemplo, ele pula, um gato pula, o cachorro sai correndo, ele fica apavorado em relação a algumas situações. Ou seja, o nosso instinto animal, através do nosso inconsciente, aflora isso e faz a gente sair correndo. Na situação dessa senhora que trabalhava comigo, ela pulava, eu conversei com ela, aí estamos conversando e tal, e ela explicou para mim que ela morria de medo. Tem gente que trava, né? Não sabe o lugar. Sim, também, exatamente. Tudo tem a ver com o inconsciente, né? Por isso que a gente falou aqui sobre o que é, né? Ansiedade, né? Uma sensação de pânico. Tem gente que trava e não faz nada. E a Maria foi legal porque a gente foi conversando, né? E ela explicou para mim, eu gosto de ficar risado o dia inteiro no trabalho, que eu esqueço que eu estou nesse 12º andar fechado. Sabe, aí você vai conversando, vai convivendo e tudo mais. Exatamente. É como camuflar-se a dor, né? A gente tem muito disso. Lá no quartel, eu servi, lá no Campo de Marte, né, na aeronáutica, e tinha um treinamento nosso lá, que tinha um tubo de mais ou menos 1 metro de diâmetro, mais ou menos uns 5 metros de profundidade. Nós éramos em aproximadamente uns 250 homens fazendo educação física. O cabo, que a gente chamava de cabo serra-fila, né, que é o cabo, ele descia primeiro esse tubo até lá embaixo e começava a subir. E imagina, 250 caras enfileirados, tudo apavorado e ansioso. E quando você começa a descer, é uma boa, né? São 5 metros, né? Você começa a ir para subir. E o cara da frente, se você vacilar, ele pega na mão, né? Como ele está fazendo força, você coloca o dedo embaixo do pé dele, com a bota, ele aperta. Quer dizer, ali você tem que ter o controle. Tem uns caras que ficavam meio complicado e choravam lá dentro do túnel, né? Você sobe o carro serra-fila e ia subindo lentamente, o restante tudo atrás, empurrando, e você fica apavorado. É uma sensação, porque as Forças Armadas fazem esse tipo de coisa para a gente ter noção do perigo, né? Um dia caiu alguma construção em cima. Eu, por exemplo, me policiei muito em relação a isso, né? E graças a Deus consegui superar algumas situações. Vamos lá então ao Salmo 27. O Salmo 27, a gente pode encarar ele como um capítulo muito atual. Tem muitos pastores que gostam de falar sobre o Salmo 27, porque ele trabalha diretamente com as nossas dores emocionais. A gente vai ver aqui alguns exemplos de Davi, como ele sofreu, né? Homem. A gente às vezes pensa que o Davi, né, é um homem, sabe, espetacular, mas não, ele é um ser humano igual a gente. Tinha os mesmos problemas e as mesmas fobias, né? Desculpa. Através do Salmo 27, nós vamos estudar até do 1 até o 6.
ele fala sobre o caminho do medo. É muito interessante. A gente pensa que o medo às vezes é instantâneo, né? Mas a fobia é um caminho. Ela vai acontecendo de leve. Ou vai acontecer, e essa fobia vai aumentando as batidas cardíacas. Se você não estiver controlado emocionalmente, é capaz de você pirar. E ele fala também sobre as vitórias, né? Sobre os medos. O Davi vivia constantemente em guerras, né? E nesse período que estava essa guerra, Davi ele já estava numa determinada idade. E de acordo com alguns estudiosos de teologia, ele diz que nessa fase ele estava sendo perseguido por Saul. Ele estava sendo perseguido por Saul. E o filho dele, Absalão, também estava de olho nele para tirar ele do trono. E também os estudiosos entraram na conclusão que quase um dos descendentes de Golias, olha só, hein? Lá no começo, quando era pequeno, derrubou Golias. E esses descendentes quase matou Golias. Teve uma pessoa lá, que vivia junto com Davi, e conseguiu salvar ele. Ou seja, Davi não estava com essa felicidade toda, né? Ele estava numa situação assim, que ele precisava estar alerta. E no capítulo 27, a gente tem. Eu comecei a ler, e atrás também de alguns estudos. Do 1 ao 6, Davi louva a Deus. Ele agradece a Deus pela vida, a gente vai ver detalhes aqui. E do 7 ao 14, a gente vai notar que ele faz um clamor. Ele ficou com medo, ficou receoso, ficou com uma fobia, algumas fobias que começou a atacar ele. E dentro desse salmo, do 1 ao 3, a gente pode notar que tem a confiança em Deus. Ele fala sobre isso. Do 4 ao 6, fala do desejo de estar bem com Deus. E do 7 ao 12, ele procura estar mais presente, mais busca a Deus. E ele teve que, eu coloquei aqui postura, ele teve que mudar a situação, a maneira que ele agia com as pessoas que conviviam com ele, né? E a gente pode trazer isso nos nossos dias, né? Eu coloquei muitas e poucas, o que seria isso? As emoções. Existem situações na nossa vida, né? Às vezes quando precisamos tomar decisões, onde a gente fica muito ansioso ou travado, não sabe o que fazer. Isso provém também, né, da nossa segurança, do saber, do destino e dos medos e tudo mais. Temor e fé. Quem não foi dormir, feliz da vida que amanhã de manhã eu iria fazer, e quando acorda com temor, com medo. A gente sempre tem algumas decisões que a gente precisa tomar na vida, aonde a gente fica com medo e ao mesmo tempo tem fé. Se a gente não está conhecendo, né? Eu tive uma frase muito, que eu gosto muito, em relação à ansiedade e também ao nosso inconsciente. Existem vários tipos de dores guardadas dentro da gente. Incrível que pareça. Elas são as que menos a gente tem medo de mexer. São as nossas fobias também. Problemas do passado, problemas de emoções, sentimentos, fracassos, tudo isso do passado, eu estou dizendo passado. A gente deixa guardado na nossa gavetinha lá que não gosta de mexer. E através desses momentos a gente não consegue tomar algumas decisões na vida. Por isso que às vezes nós ficamos estáticos, né? É o tal do deu branco. A gente fica, por quê? Fica com medo. Porque a gente está inseguro em relação a tomar alguma decisão. Isso tem muito a ver com o inconsciente. E Davi, nessa fase, aconteceu várias situações dele. Vamos lá imaginar, né? Olha o período. Ele colocou tudo isso no Salmo 27, essa dor do medo, e a gente pode utilizar isso nos nossos dias. Os medos, as indecisões, e dessa
essa descomplexidade, né, que nós deveríamos ter no nosso inconsciente. É que às vezes a gente não conhece o suficiente. Né? Davi também, nesse salmo, ele fala sobre sentimentos antagônicos. É o que a gente estava conversando. Né? Às vezes você vai dormir feliz e acorda triste porque algum motivo, né? Sonhou ou lembrou. Tudo isso envolve inconsciente. Né? E os opostos, oposto e desigual, ou seja, Davi sofreu como a gente sofre com os problemas, né? Só que a magnitude da situação dele era diferente. Quantas pessoas ele precisava proteger, quantas pessoas dependiam dele, né, da sabedoria dele, que era recebida de Deus. Vamos lá então ao Salmo 27, 1. Confiança em Deus. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Amém. Olha que versículo, né? Ele começa o Salmo 27. Deus é luz, salvação e fortaleza. Existe nesse salmo, de acordo com os teólogos, né, uma referência única. O que significa? É o único trecho do Antigo Testamento que diz que Deus é luz. Né? E o detalhe também é que Davi ele diz que ele é minha luz e a minha salvação. Olha só como ele coloca tudo no eu, né? É minha, sou eu. Ou seja, ele já estava sentindo que deveria ter fé, que deveria ter a certeza que Deus estava com ele nessa peleja. E no Antigo Testamento, né, existe, falando sobre Deus, né? Deus criou, Deus dá, Deus brilha, Deus está envolto, mas Deus é luz. É o único trecho que diz que Deus é a minha luz e a minha salvação. E no Velho Testamento, né, a nossa luz é Jesus Cristo. A gente pode falar um pouco sobre esses raios de vida, é uma coisa interessante. Eu gostava de pescar, né? A gente ia com uma turma, ia pescar, né? Geralmente o pessoal da igreja da Vila Aparecida, né? E tinha um senhor que tomava conta da região lá e falou pra gente, né? Faz a fogueira e deixa essa fogueira acesa a noite inteira. A gente achou, pra quê, né? E depois ele explicou, quando tem uma fogueira, as cobras, principalmente, peçonhentas, os animais perigosos, eles não atacam, porque ali tem uma fogueira. Aquele cheiro espanta todos eles, e pernilongos e tudo mais, né? Eu sinto que o Davi, ele quis falar um pouco dessa luz, né, de proteção. Quando os inimigos me atacarem, eu quero saber quando eles estão chegando. E uma coisa interessante, né? Porque ele conseguia colocar através dessa luz a vitória que estava em Deus. E que é a luz e segurança, né, que a gente tem. Quem à noite não acorda à noite, às vezes, não consegue chegar, tem que ligar o celular, mas só tropeça na cama, bate a canela na cama, e acorda feliz, né? Essas coisas todas, né? Eu sou um pouco assim, cara. Eu não fico nervoso, eu fico triste comigo. E o que acontece? Às vezes, as crianças, por exemplo, tem criança que tem que deixar a luzinha acesa, né? Ou às vezes até alguns adultos, né? Como referência, quando acorda à noite, não sabe meditar, essas coisas típicas, né? E dá noção que quando o Davi fala dessa luz, ele fala dessa segurança, desse ponto, né? Desse farol. Isso é muito bom. E dá a impressão que ele se refere também a Romanos 8,31, né? Se diremos todas essas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Isso é muito importante, é uma das referências que Davi tem. O segundo, né, que é ligado à confiança em Deus ainda, quando os meus inimigos me atacarem e procurarem me matar, são eles que tropeçam e caem. Olha a fé, olha como ele se entrega, né?
como ele tem essa confiança direta com Deus. E eu coloquei que Deus pensava no inevitável. Davi pensava no inevitável, ele sabia que isso ia acontecer. Aí amanhã nós vamos, por exemplo, uma situação hipotética, né? Nós vamos amanhã fazer uma operação, né, do Universidade. Cria-se uma ansiedade, esse medo. A mesma coisa aconteceu com Davi. Amanhã eu vou para a batalha. E o que vai acontecer? Olha, tudo isso ele se entregava e colocou tudo nesse salmo, né? Mas ele tinha uma certeza que todos aqueles que queriam matar ele iam tropeçar e cair. O versículo 3, ainda falando sobre a confiança em Deus, ainda que o exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Olha onde ele chega. Não é batalha. Não é batalha do amanhã, da nossa realidade hoje. Era batalha mesmo, era guerra. E Deus falava diretamente com ele. E ele tinha que estar pronto para ouvir a voz de Deus e se direcionar, né, tudo com aquilo que Deus queria. Olha só o contato. Estar direto, né? E eu lembro uma vez que a gente tem essas experiências, né? Quando a gente chega próximo como um cão feroz, bravo, a gente acredita que aquela corrente não vai te atacar, não vai deixar que o cão chegue próximo de você, né? E a gente cria assim uma fé em cima daquela corrente, que o cachorro vai esticar e não vai te morder, e você vai chegar até perto dele, né? Vai notar aquela segurança por trás da corrente. E a noção sobre esse versículo, que seria mais ou menos essa corrente, né, que o Davi aceitava, que o Davi confiava. Ele sabia que Deus ia proteger ele. Ele sabia que no momento certo, o membro dele, essa corrente, né, que trazia segurança para ele, não ia deixar ele cair. Isso era muito importante. E aí vem a situação do Davi, né? Ele cria ou descria? Cria na corrente ou cria diretamente a Deus? Ele tinha um contato direto com Deus, muita confiança. E hoje nós temos, né, a facilidade de viver com Cristo e não temer a morte. A gente viu lá que uma das nossas grandes fobias é dentro da morte, né? Conheço algumas pessoas que só em falar em morte sonham com isso, né? Ou seja, o consciente dela não autotocado. E ela fica com medo, falou para mim que sonha, né? E, logicamente, eu dei conselho para ela se aproximar de Deus e estar mais em contato com Deus, né? Mas vai na igreja, isso está sendo muito bom. Por quê? Medo, fobia da morte. Quando as pessoas morrem, falecem, a gente tem medo de ir lá, ter contato, de ver. Por quê? Porque isso gera um desconforto, né, dentro da gente. E com Cristo a gente não teme a morte através da nossa fé. Ok? Vamos lá sobre 27:4. Aí vem o desejo. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir-me, deveria ser, né? Maravilhado a sua bondade de pedir a sua orientação. Nós podemos remeter esse desejo de Davi. Ele queria estar dentro de uma igreja, dentro dos átrios. Ele gostaria de estar dentro de uma comunidade, orando e compartilhando essas dores. Aí vamos trazer essa situação para os nossos dias. As igrejas hoje, ela não tem só a finalidade de transmitir fé e comunhão. Ela tem uma finalidade social também. Uma certa vez, um pastor fez uma citação que eu achei muito interessante. Parece que numa praia, muitos dos navios, eles, quando estavam chegando lá, ele batia algum barranco
que sofreu. E resolveu colocar um farol, né, para guiar os navios. Aí o que acontece? Tinha que ter alguém ali, fizeram uma casinha do lado para, se algum navio tivesse algum problema, essa pessoa, né, que ficava nessa casinha do lado do farol, ele fosse ajudar o barquinho ou o barco grande, né, que tivesse atracado com problemas lá. Mas só que essa pessoa, nessa casinha, começou a ficar sozinho. O que aconteceu? Fizeram uma casinha do lado, dizendo o seguinte: ele não pode ficar sozinho, vamos ajuntar mais um pessoal aqui. Fica jogando, fica trocando. Fizeram outra casinha. O pessoal ficou tão entretido, né, com os jogos, com as brincadeiras que ele vê ali naquela segunda casinha, né, que perdeu a finalidade. Fizeram outra casinha. Porque a primeira não deu certo, né? Fizeram a segunda não deu certo também, todo mundo começou a ficar preocupado com o jogo. Aí a gente pode colocar a situação nas nossas igrejas, né? A finalidade, às vezes, ela começa a ser camuflada. Nós construímos uma outra casinha para outra finalidade. A igreja é para clamor a Deus, para estar próximo a Deus, para buscar a Deus. Sim, vamos fazer um ambiente social, vamos fazer, mas a prioridade não é o ambiente social, essa confraternização, esse momento que nós temos. Isso é muito importante. Amém. E depois os irmãos continuem lendo o restante do versículo, porque a primeira parte, né, do 1 ao 6, ele fala sobre louvor, uma situação gostosa, né? Confortante, a gente está louvando, confraternizando, mas quando começa do 7 ao 14, ele fala sobre clamor. E esse clamor dá a impressão que gera muito medo. Eu tenho que clamar a Deus porque eu estou triste, eu estou me sentindo desamparado. Né? Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Chegou um momento na vida dele que ele teve que tomar decisões. Imagina num local onde as próprias pessoas que conviviam com ele queriam matá-lo. E com isso ele teve que se fortificar em Deus. Ele colocou Deus como luz na vida dele. E nos outros versículos, senão vai ficar muito longo, a gente pode notar que a realidade dele tem muito a ver com a nossa realidade. Esses medos, essas fobias, porque ele foi homem. Ele tinha gente, o filho dele estava louco para matar ele, olha só, de acordo com os estudos teológicos, tá? Porque queria pegar o trono dele. Isso é lógico, né? Aí também lá os descendentes de Golias, imagina a história, né? Um menino, uma criança dessa, derrubar um grandão daquele. Né? Se sentiam moralmente ofendidos e queriam matar Davi também. Mas a gente dá graças a Deus porque Deus deu força para ele, para superar o mal, para conseguir vencer essas fobias, esses medos do dia a dia. Amém. Né? Amém? Eu queria só até o 4, senão a gente vai estender demais. Mas dá uma lida assim com atenção, no Salmo 27, o que ela representa, o que ela serve, né, de lição para as nossas vidas. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Desculpa o estudo, eu não sou estudioso, eu sei. Mas, graças a Deus, eu consegui pesquisar algumas coisas. Glória a Deus por isso. Amém.